A luta entre os Goroseis e o robô ancestral começa. Atlas se sacrifica para que o Chapéu de Palha consiga fugir do Gorosei no juro, e Vegapunk revela ao mundo os clãs dos D. Mas fala galera aqui para falar do capítulo 1120 de One Piece, um baita capítulo, um capítulo que teve muita coisa e um capítulo que encaminha para o final do arco de Egghead. Então chega de enrolação, deixe seu like que é muito importante, se inscreva no canal assim tá me ajudando e bora pro vídeo. Começando pela capa, a gente vê o Denjiro pegando aquelas crianças que atacaram a Yamato jogando pedra nelas e captura as crianças. A gente descobre que o Denjiro virou o Daimyo de Kibi, algo bem legal de saber. Essa aqui foi uma capa simples, não teve tanta coisa, mas teve uma informação legal pelo menos. Indo de fato pro capítulo, ele se inicia 26 anos atrás em Punk Hazard com a conversa entre o Vegapunk e o Professor Clover. E o Clover ele quer a ajuda do Vegapunk para a pesquisa do século perdido, porém o Vegapunk recusa, porque agora ele tá trabalhando com o governo, então seria muito arriscado para ele. E algo curioso dessa página é que a gente vê os dois dragões, aqueles de Punk Hazard, um que o Zano matou e outro que o Kinemon derrotou, mas eles são crianças aqui ainda. Só que o que realmente chama atenção é que no portão de Punk Hazard é uma figura gigante com chifre. A primeira coisa que eu pensei que provavelmente deve ser isso é que deve ser um dos Numbers, um daqueles gigantes do bando do Kaido. E pela silhueta pareceu o Number 8, o Hacha, então realmente curioso ver isso. Continuando, a gente teve a revelação que o Professor Clover é um D e o seu verdadeiro nome é Cleon e Clover. E essa parte do capítulo, esse começo do capítulo, a gente teve todo um monólogo do Professor Clover sobre as pessoas viverem com medo de revelar o próprio nome, por causa que eles podem acabar morrendo por causa disso, já que o seu irmão morreu porque descobriram que é o D e ele teve que mentir, falando que aquele cara era amigo dele, para não ter relação sanguínea, descobrir que ele também é um D e acabar morrendo. A mesma coisa que aconteceu com o Lau. O Lau vivia escondendo o nome dele, que é um D, por conta que o Rosinante falou isso pra ele. E nisso a gente teve um salto temporal e a gente vê há 22 anos no passado, onde teve todo o acontecimento de Ohara, e a gente vê toda a reação do Vegapunk. Primeiro a gente vê o Caesar comemorando que o Professor Clover foi morto porque estava se tornando um século perdido, ou raiva desse personagem. Porém, o Vegapunk ele fica triste com isso, fica sentido, vai visitar Ohara. A gente viu lá no começo do Egghead, mas aqui é antes disso. E ele visita e começa a chorar, lembrando do Professor Clover. E ele diz uma coisa bem legal enquanto chora. Ele fala que as pessoas de Ohara morreram para passar essa pesquisa para a próxima geração, para que elas possam continuar de onde parou e assim revelar ao mundo a verdade. E ele fala que ninguém é idiota a ponto de continuar sabendo que teria a vida correndo risco também. E é exatamente isso que ele faz. Ele continua a pesquisa do Professor Clover, desenvolve ainda mais, com mais segredos, desvenda ainda mais segredos, e acaba morrendo, passando essa mensagem para a próxima geração continuar a pesquisar ainda mais. Então, bem legal isso, esse paralelo. E a gente volta pro presente e o Vegapunk continua a mensagem dele. Ele fala uma frase bem forte em One Piece, que tá presente há muito tempo em One Piece, que é: a história é contada pelos vencedores. E essa frase é quase igual ou idêntica praticamente à frase do Flamengo lá em Marineford, ele fala que a justiça é formada pelos vencedores. Temos mais algumas reações do Zef e também da Robin, que tá muito emocionada por ouvir as pesquisas, a determinação do Professor Clover e de Ohara seguindo adiante. E nisso o capítulo muda. E a gente volta lá pro grupo da Nami, onde eles estão querendo fugir com o Sunny. E vemos que o Zoro e o Jinbe também estão no Sunny. E o Gorosei no Juro está fora, está longe, mas indo atrás deles ainda. E nisso, a Lilith, ela meio que tenta impedir eles de voarem com o Cup the Burst, porque caso o Gorosei no Juro ataque eles enquanto eles estão no ar, eles vão perder força, então cairiam na terra, assim estragando o plano dele de fuga. Mas só que do nada, a Atlas aparece e mete um socão na cara da Lilith, desmaiando ela, surpreendendo todo mundo que tava no navio, e né, do nada. E ela desliga meio que o conector que ela tem do Punk Record, assim fez New York achar que a Lilith morreu, sobrando só a Atlas. E vemos a Atlas falando pro bando cuidar da Lilith e que ela vai abrir caminho para que eles possam fugir. E rapaz, meio que isso confirma que a Lilith vai entrar pro bando. Será mesmo que em vez da Bonnie vai ser a Lilith?
Pode ser as duas também, mas eu não acho que o Oda colocaria 2 tripulantes assim no bando. Mas ele pode fazer, seria os 2 últimos, basicamente. Mas caso ela entre pro bando, vai ser legal. Ela tem uma interação bem legal com o bando. E ela foi a Vegapunk que mais interagiu com o bando. Ela ficou muito tempo com o Frank, com o Luffy. Então, realmente, se ela entrar pro bando, vai ser uma boa adição. E nisso a gente vê, né, o Gorosei do Juro indo em direção ao Sunny, enquanto a Atlas vai em direção dele. E a gente vê toda a cara de desespero do bando pra querer fugir logo também, porque eles não vão conseguir vencer o Gorosei. Eles estão em um momento muito crítico pra fugir. E a gente vê a Atlas se perdendo no braço, acabando tendo o braço cortado pelo Gorosei no Juro. Porém, com outro braço, ela consegue agarrar ele e levar ele pra longe, usando meio que os propulsores dela. E enquanto isso, o Sunny, né, consegue ativar o Cup The Burst e o Sunny voa pra longe. A gente volta pro núcleo do Luffy, a gente vê praticamente todo mundo impressionado, surpreso e feliz de ver um robô com aqueles olhos brilhantes, e tivemos uma das cenas mais engraçadas do capítulo, que foi o Emmett. Ele fala que tá feliz por finalmente rever o Joy Boy, fala pro Luffy isso, e o Luffy, ele olha pro robô, pro Emmett, depois olha pra trás pra ver com quem ele tá falando, e o robô fala assim, mas é você. Então, tipo, é bem engraçado isso, me tirou uma risada sincera do Luffy. Ele não sabe quem é que o Joy Boy, o Luffy. Luffy ouviu o Joy Boy acho que uma vez na vida, 2 vezes na vida. Então, tipo, ele olhando pra trás, quem é Joy Boy? Com quem tá falando? Foi bem engraçado essa cena. E nisso, enquanto o Vegapunk fala que eles não deviam confiar 100% em um lado por conta de um só relato de pessoa, do caso do Joy Boy, porque tudo que ele tá vendo, pesquisando, é o relato só do Joy Boy. Então ele não pode deduzir quem é do bem e quem é do mal. Mas enquanto ele fala isso, o Emmett se prepara para lutar contra o Gorosei. E uma cena bem legal, o quadro bem bonito. Ele lá do Luffy se preparando e caminhando até os Gorosei. E nisso, os Goroseis também querem destruir o Emmett, porque eles querem acabar com a transmissão do Vegapunk. Então, e essa prioridade máxima dele de acabar com a transmissão. E tivemos uma coisa bem curiosa nessa parte do capítulo, porque os gigantes perguntam pro Luffy se esse robô é do bem, é amigo do Luffy. O Luffy fala que não é amigo dele, né, que ele nem conhece esse robô. Porém, ele quer proteger um tal de Joy Boy. E nisso, o Gigantes fica surpreso porque ele não escutou o robô falar. Então, praticamente, o robô tá usando a voz de todas as coisas para falar com o Luffy. E é só algumas pessoas que tem isso. É o Roger, o Oden, o Luffy tem a voz de todas as coisas e o Momo também tem Momonosuke. E nisso, o Gorosei Júpiter vai em direção ao robô ancestral para atacar ele. E a gente vê o Emmett também preparando um golpe. E a gente teve outra cena engraçada, porque enquanto o Emmett prepara para fazer um golpe, parecer um golpe de propulsão, um golpe vai tipo jogar o braço, sei lá, um míssil. Tanto Luffy, Sanji e Frank fica super empolgado, porque vai ver um robô gigante lutando. Então eles querem ver isso, só que o golpe falha, porque o robô tá muito velho. Então eles ficam meio que tristes, decepcionados com isso. Então bem legal essa parte. E como o golpe falhou, o Gorosei Júpiter aproveita e meio que devora parte do corpo do Emmett, fazendo ele perder o braço esquerdo dele e parte do corpo esquerdo. E nisso, o Gorosei Saturno aparece. Eu achei estranho porque eu achei que ele iria ajudar o Gorosei no Juro para pegar a Lilith, mas não, ele tá junto com os outros e ele pula em direção ao navio dos gigantes e consegue embarcar. Enquanto isso, o Sanji percebe que o Sunny tá no ar, tá voando, caindo em direção ao mar, e a gente vê eles caindo. Enquanto isso, a Atlas, nos seus últimos momentos, confronta o Gorosei no Juro, e acaba ficando mais ferida ainda, porém, ela acaba sacrificando e explode a si mesma, pra assim meio que dar propulsão pro Sunny voar ainda mais longe, além de ferir um pouco, né, mas dar 0 dano no Gorosei. Essa cena da explosão lembrou muito o Kao explodindo pra meio que tentar derrotar o Nappa. E na última parte do capítulo a gente vê o Sunny prestes a cair no mar, enquanto as pessoas lá dentro, Sop, Chopper, lamentam a morte da Atlas, e a York feliz, porque ela acha que é a última Vegapunk, porém o Gorosei no Juro, com a parte do rosto arrancada por conta da explosão, ele fala que não, que ainda tem a Lilith, ainda falta mais uma, porque ele viu que ela não tá viva ainda. E o robô, ele tá prestes a enfrentar 2 Goroseis, que é o Júpiter e o Topman, mas ele tá tudo lascado, o robô, né? Tem uma parte do braço, tem uma parte do corpo, todo detonado, e não consegue meio que lutar direito, porque tá enferrujado. Porém, o Emmett, ele pergunta se ele pode usar aquilo. O que é aquilo, basicamente? Na minha opinião, eu acho que ele vai usar a mesma coisa que a Atlas fez, só que numa escala maior. Eu acho que ele vai se explodir, mas vai levar praticamente a ilha toda, enquanto essa explosão talvez empurre
tanto o navio dos gigantes, tanto o navio do Chapéu de Palha pra longe, enquanto leva praticamente todos os Gorosei junto com ele, porque a maioria tá na ilha. E é aquilo, enquanto tudo isso acontece, o Vegapunk, ele meio que tá começando a concluir a mensagem, e ele fala que o Gold Roger foi o homem que descobriu toda a verdade no mundo, e essa opinião dele e a opinião que o mundo irá ter sobre esses eventos irá determinar o futuro do mundo. E a gente vê o mundo chocado, em choque, por descobrir que o Roger era um D. Rapaz, foi um baita capítulo. Esse capítulo teve muitas páginas, assim, Oda compensou os dois últimos, que os dois últimos teve 13 páginas, basicamente, mas esse teve 19, então ele estava inspirado nesse aqui, e realmente parece que Egghead tá no seu fim. Eu acho que deve ter 1 ou 2 capítulos no máximo, ou 3, tudo no alto, pro arco acabar. Porém, tô curioso pra ver o que vai acontecer no próximo capítulo, porque o Saturno está no navio, então Luffy, Sanji e o Frank deve tirar ele de lá, além que o Sunny tá chegando no mar também, então o bando praticamente está reunindo todos, agora é só fugir, não tem mais um empecilho para eles, mas eu ainda acho que deve acontecer alguma coisa. E eu vi muita gente reclamando da mensagem do Vegapunk, fala que ele revelou que o Roger é um deus, sendo que a gente já sabia, ou então falando que ao todo ele revelou nada demais pra gente. Porém, a gente tem que analisar que essa mensagem não é pra gente sim, ele revelou algumas coisas que a gente não sabia, como o dilúvio, o fim do mundo, algumas coisas que o Joy Boy, o pirata, ele revelou algumas coisinhas pra nós novas, porém, essa mensagem é pro mundo de One Piece, é pras pessoas de One Piece. Porque aquilo, a gente tá vendo, a gente é tipo narrador, a gente tá vendo tudo, mas o mundo não tá vendo nada, eles estão vendo o mundo normal. Como que eles vão entrar em guerra, como que eles vão se aliar aos revolucionários, entrar em guerra contra o governo mundial, ou meio que entrar em caos, sem motivo. Tem que ter motivo, eles têm que saber o motivo de tudo. E o Vegapunk jogou isso pra eles, jogou o gatilho pra eles começarem a se mover também no mundo. Então ele revelou algumas coisas que a gente já sabia sim, mas o mundo não sabia. Essa coisa do Roger ser um D, a gente sabia porque, né, eles falavam, mas eles falavam entre eles. A primeira vez que a gente viu que o Roger era um D foi a doutora Kureha, lá em Arco de Drum. E o mundo, ele fica surpreso que o Roger é um D porque num cartaz o governo removeu o D no nome dele, ficou só Gold Roger. Até o Roger brinca falando que mudou o nome dele de Gold Roger para Gold Roger. E aquilo, o Vegapunk, ele não iria revelar tudo pra gente de mão beijada, porque essa função é da Robin. A Robin, ela é a personagem para revelar tudo, século perdido, qual é os D, as armas ancestrais, ela é tipo o Oden do bando. Então tem que ser ela revelar. Se o Vegapunk revela tudo isso pra nós, a Robin, desculpa, mas a Robin não serviria de nada. Só pra lançar o Poneglyph e tal, só. Então ela tem que ser esse personagem. Ela foi introduzida lendo os Poneglyphs para passar essa história pra nós. Então o Vegapunk, ele só introduziu o iniciozinho, só jogou a merda no ventilador. Só isso. Mas aquilo, foi um belo capítulo, gostei bastante. Felizmente, semana que vem terá capítulo. Então não vamos ter que esperar uma semana. Mas eu quero saber de vocês, o que acharam do capítulo 1120 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça se eu gostei, que é muito importante. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.